Começando, então, a gente vai falar agora sobre a pressão arterial no esforço, né? Como se comporta a nossa pressão arterial quando a gente começa a fazer exercício físico. Por que a gente escolheu esse tema? Várias vezes a gente mede a pressão arterial de vocês durante a nossa sessão de exercício, e a gente mede sempre quando vocês estão fazendo no exercício aeróbico, e a gente percebe que algumas pessoas ficam um pouco alarmadas por conta do aumento da pressão arterial. Será que eu posso chegar a esse nível de pressão arterial? Não está muito alto? E é uma coisa até lógica vocês terem esse tipo de preocupação, já que muitos de vocês usam remédio exatamente para baixar a pressão arterial, tá? Mas uma coisa é a nossa pressão arterial no repouso, outra coisa é a nossa pressão arterial no esforço. Então, vamos ver como se comporta a nossa pressão arterial no esforço, né? A gente falou sobre o repouso numa sessão passada. Esse é um gráfico que vocês já devem ter visto no laudo que a gente entrega para vocês, depois que a gente faz a nossa avaliação. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de olhar em detalhes, ou inclusive a curiosidade de olhar em detalhes isso, mas ele mostra exatamente como é o comportamento da nossa pressão arterial durante o esforço. O que está mostrado aqui, e eu vou destrinchar um pouquinho melhor esse gráfico para vocês. No eixo X, que é esse eixo aqui de baixo, ele vai mostrando os minutos do esforço. No eixo Y, ele está mostrando o valor da pressão arterial. E a gente sempre mede a pressão arterial sistólica, que é a mais alta, e diastólica, que é a mais baixa. Vocês estão vendo aqui que a gente está falando em 260, 240, 220, e quando a gente fala entre nós, muitas vezes a gente fala pressão de 22, pressão de 20, pressão de 18, mas para vocês saberem que o correto seria falar 120 por 80, ao invés de 12 por 8, por exemplo, tá? Então, eu vou estar falando nessas unidades, 200, 220, e aí vocês podem entender que quando eu falo 200 é quando a gente coloquialmente fala 20, tá bom? E aí, o que acontece com cada uma dessas pressões? Então, essa mais alta é a sistólica, de novo, e a mais baixa é a diastólica. Vamos olhar para a sistólica, que é essa mais alta, que eu estou representando agora o que acontece quando a gente vai aumentando a nossa intensidade do esforço. O natural é que realmente aconteça um aumento dessa pressão arterial sistólica, que é aquela pressão arterial mais alta que a gente tem. Então, a gente parte de valores em torno de 120, 130, 140, alguns um pouquinho menos ou mais, e o natural é que ela vá aumentando conforme a gente vai aumentando a intensidade do seu esforço. Isso é o normal de se acontecer. O que acontece em relação à pressão mais baixa, que é a pressão arterial diastólica? Ela não tende a aumentar. Pelo contrário, o natural dessa pressão arterial é que ela ou se mantenha no mesmo patamar do repouso, ou que ela até diminua um pouco em relação aos nossos valores de repouso. Eventualmente, ela pode aumentar um pouquinho, mas um pouco. O mais comum é que ela permaneça igual ou ela diminua com exercício físico. E aí, o que a gente percebe é que fica uma diferença maior entre a pressão mais alta e a pressão mais baixa. Claro, porque se a mais alta tende a aumentar e a mais baixa ficar igual ou diminuir, essa diferença entre elas acaba aumentando. Mas por que uma aumenta e outra fica igual? A gente não sabe exatamente todos os mecanismos responsáveis pelo aumento de um e a variação de uma e de outra, mas parece que um dos motivos que a pressão arterial sistólica, essa mais alta, aumenta é por aumento do nosso débito cardíaco, né? O que é o débito cardíaco? É o volume de sangue que a gente ejeta por minuto do nosso coração. Então, é natural que quando a gente faz exercício físico, a nossa musculatura precisa de mais sangue, precisa de mais oxigênio, precisa de mais nutriente para gerar energia, aquele ATP, né, que a Cláudia falou numa sessão passada. Então, para isso, eu preciso aumentar a minha frequência cardíaca, aumentar a minha força de contração do coração
e aí eu aumento, então, esse volume que é ejetado por minuto do meu coração, tá? E com isso é um dos mecanismos que aumentaria essa pressão arterial máxima, essa pressão arterial sistólica. E a diastólica? Ela é mediada, um dos fatores que atua nela é a nossa resistência vascular periférica, ou seja, como que está se comportando o meu vaso da periferia. Então, no exercício físico, a gente tende a ter uma vasodilatação, principalmente na musculatura que eu estou usando durante o exercício. Então, eu diminuo a minha resistência vascular periférica e é por conta disso que eu mantenho igual ou eu diminuo a minha pressão arterial diastólica durante o exercício. Só que é claro que isso pode variar com as pessoas, né? Isso não é exatamente igual para todo mundo. Então, primeiro, né, essa elevação da pressão arterial, ela pode variar com a idade. Então, as pessoas, parece que a pressão arterial sistólica, ela durante o exercício, esses níveis aumentam até mais ou menos 60, 50, 60 anos, depois parece que tem um platô, ela se mantém mais ou menos constante até 70, 80 anos, isso tanto em homens quanto em mulheres. Ela pode variar com o sexo, então homens tendem a ter uma pressão arterial sistólica durante o exercício mais elevada do que as mulheres. Ela varia também com esforço, então, quanto maior a intensidade do meu esforço, maior essa pressão arterial que eu chego, falando da sistólica, né, já que a diastólica ou se mantém ou diminui, e varia também conforme o tipo de exercício. E tanto em relação a exercício aeróbico quanto exercício não aeróbico, quanto mesmo tipos diferentes de exercícios aeróbicos. Então, quando a gente mede a pressão arterial de vocês, isso que eu mostrei no gráfico anterior, refere-se à variação de pressão arterial no exercício aeróbico. Quando eu faço exercício de fortalecimento muscular, já é diferente. A pressão arterial diastólica, que é essa mínima, ela não diminui ou se mantém igual, ela pode até aumentar. Então, a resposta da pressão arterial em fortalecimento é diferente do aeróbico, tá? Então, eu estou focando aqui no aeróbico. Mas em exercícios aeróbicos diferentes, a minha variação de pressão arterial também é diferente. Então, exercícios que usam grupamentos musculares maiores, na verdade, maiores massas musculares, tendem a não elevar tanto a pressão quanto exercícios que fazem uso de uma menor massa muscular. Qual o exemplo que a gente tem isso na prática? Vocês já devem ter percebido que quando vocês chegam com uma pressão arterial um pouco acima do usual para vocês, o que a gente fala? Começa a fazer o exercício pela esteira e não pela bicicleta. Por quê? Porque a esteira ela não eleva tanto a nossa pressão arterial quanto a bicicleta, quanto o ciclo de membros superiores. Então, é por isso que a gente pede para vocês começarem por um ergômetro ou outro, dependendo do nível de pressão arterial que vocês apresentem quando vocês chegam na sessão para fazer a sessão de exercício, tá? Outro fator que pode também influenciar nessa elevação de pressão arterial é o uso da medicação. Então, vários dos medicamentos que vocês usam para controle de pressão arterial, vasodilatadores, principalmente, eles podem alterar e podem fazer com que a sua pressão não se eleve, não tenha essa elevação tão expressiva quanto se vocês não estivessem em uso dessa medicação. E, obviamente, a própria momento que vocês tomam essa medicação em relação ao exercício também pode fazer com que a sua pressão eleve-se mais ou menos durante uma sessão de exercício, se você tomou esse remédio mais próximo ou um tempo mais afastado, né, da sessão de exercício que você vai realizar, tá? O que pode acontecer também? Então, claro que a gente tem valores normativos para isso. Até teve um grupo com quem eu tive a oportunidade de trabalhar lá fora, publicou agora recentemente valores de normalidade para várias faixas etárias, mas, assim, a partir de determinado nível, que às vezes algumas pessoas falam que é 210, 220, ou seja, algo próximo disso para homens, 190, 200 para mulheres, isso pode variar conforme o estudo também. Se a pessoa apresentasse no esforço máximo uma pressão acima disso, a gente poderia estar caracterizando que aquela resposta seria uma resposta exagerada ao esforço, acima do que seria esperado
para aquela pessoa em relação ao esforço, tá? Mas essa resposta, mesmo que não seja exagerada, quando você chega a valores de 20, né, 200 de pressão arterial, traz, às vezes, um certo desconforto para as pessoas. Pô, imagina no repouso medir uma pressão dessa. Vou direto ligar para o meu médico, saber se eu preciso para uma emergência, algo nesse sentido. Mas o que a gente tem que ter em mente é, quando a gente faz esse tipo de resposta, esse aumento de pressão arterial durante o esforço, isso é algo fisiológico. Então, a nossa chance de ter um evento cardiovascular associado a esse aumento de pressão durante o esforço não é o mesmo do que quando a gente tem esses níveis pressóricos durante o repouso. São coisas diferentes, tá? E, pelo contrário, a gente fica, inclusive, mais preocupado com pessoas que não conseguem elevar a sua pressão arterial durante o exercício, ou ainda mais quando elas têm uma queda de pressão arterial durante o exercício. Até a queda da pressão arterial no esforço, dependendo desse valor, dependendo do quanto ela variar, quanto ela cair, pode, inclusive, ser um motivo pelo qual a gente tenha que interromper o exercício. Por quê? Porque se a minha pressão não sobe durante o exercício, me diz que talvez o meu coração não esteja sendo capaz de aumentar o meu débito cardíaco durante o esforço. Será que é por conta de uma isquemia ou alguma outra alteração? E se ela cai, aquele esforço está fazendo com que o meu coração possivelmente não trabalhe de forma adequada durante o exercício, tá? Então, qual é a mensagem que a gente quer deixar para vocês? O aumento de pressão arterial sistólica durante o esforço é normal e a gente quer que ele aconteça. Se tiver uma resposta exagerada, acima de 220, aí depende da pessoa, né? Será que vale a pena mudar? Daí tem que se conversar com o médico assistente e ver, será que vale a pena mudar talvez a medicação para que a pessoa não atinja esses valores? Talvez, mas nem sempre, não necessariamente, tá? E a pressão arterial diastólica, essa sim se mantém igual ou diminui, e se você não tem uma boa resposta, você não tem esse aumento de pressão esperada ou uma queda, isso pode ser indicativo de alguma doença por trás que mereça ser investigada, tá? Uma coisa última, final, que eu gostaria de deixar registrado aqui é o seguinte: muitos de vocês, no início dessa pandemia, quando se viram fazendo as medidas de pressão arterial em casa, começaram a usar esses aparelhos automáticos que vocês usam para medir no repouso durante o esforço também. Então, durante o esforço, colocavam o manguito, mediam e olhavam como estava a pressão arterial. Mas isso não deve ser feito. Esses aparelhos não estão validados para medir a pressão arterial no esforço, e sim, eles são utilizados para medir no repouso. Vocês podem observar que a gente, quando está na clínica, a gente usa aqueles manuais, não usa esses automáticos, tá? Porque eles não estão validados. Já existem alguns aparelhinhos, né? O João chegou a falar isso também anteriormente, que querem medir, inclusive, no punho, mas mesmo assim ainda não estão validados, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fizer esse tipo de medida, porque a gente vai estar medindo muito provavelmente de uma forma errada, para a gente não tirar conclusões com uma aferição incorreta da pressão arterial no esforço, tá bom?